Ele, que bom que você veio. Não. Graça e paz, meus irmãos. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Quantos trouxeram a palavra, a inerrante, a espada? Levante a sua Bíblia. Levante, diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que tenho. Diga: vou conquistar o que a Bíblia diz que vou conquistar. Amém? Eita, crente. Além de trazer as Sagradas Escrituras, quantos trouxe aí o seu marcador de texto, o seu caderno de anotação, para nós estarmos dando continuidade no nosso culto de mentoria? Dá um pouquinho de som aqui, Jonas, só um pouquinho. Irmãos, nós, como sempre, o culto de mentoria é um culto que a gente se aprofunda nas Sagradas Escrituras. Em um tempo de pessoas rasas na palavra, em um tempo de ignorância em relação às Sagradas Escrituras, aonde o ego, as emoções, eu acho, eu penso, eu ouvi falar, predomina mais do que aquilo que está escrito. Sabe, queridos, uma das maiores armas que um cristão tem em sua vida para lutar e vencer é as Sagradas Escrituras. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 3, Jonas, se você puder me ajudar aí. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 3. Não é o que nós vamos ministrar, mas também faz parte da guisa introdutória. Bem-aventurado, mais do que feliz. A palavra bem-aventurado significa, diga, felicidade. É bom, mas as Sagradas Escrituras está dizendo que você é mais do que feliz. Não, vou repetir de novo. Ela diz que você é mais do que feliz. Mas você só é mais do que feliz se para falar tá difícil ler. Vamos lá. Bem-aventurado, mais do que feliz é aquele que... E aquele que não lê, não responda. E aquele que não medita. E aquele que acredita no JN. E aquele que acredita naquele programa que passa domingo à noite. É fantástico. E aquele que acredita nos links de portais eletrônicos de noticiário. A pessoa para ler uma notícia de 15, 20 minutos de leitura, mas não tem a coragem de abrir a Bíblia e trazer uma revelação para a sua vida. É por isso que nós encontramos as pessoas não tendo uma bem-aventurança, mas um desânimo. Olha, se a gente for analisar, as coisas estão terríveis. Claro, crente, você está lendo o quê? Salmo, não coloca, Jonas, mas Salmo 101, versículo 3 está escrito: não porei
coisas más diante dos meus olhos. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que... Eu te faço uma pergunta: você leu a Bíblia hoje? Agora eu te faço uma pergunta: você almoçou hoje? Você tomou café hoje? Você comeu o lanchinho da tarde hoje? Sim ou não, irmão? Mas você leu hoje? A Bíblia fala: bem-aventurado aquele que... Mas também, bem-aventurado é os que... Mas houve o quê? O JN. Aqueles que ouvem o Gazeta Rondônia. Aqueles que ouvem os Pingo nos Is. Aqueles que ouvem a palavra desta profecia. Se você olhar e você for fazer uma análise exaustiva, você vai entender que o ser humano não está olhando mais. Eu vou ser um pouco mais ousado em dizer: 95% daqueles que professam a fé cristã não leem mais a palavra. Alguns só nos domingos quando vem na igreja, e outros só no culto de mentoria, e outros nem Bíblia traz. Uma igreja que perde a referência da palavra, perde o caminho do reino dos céus. Um crente que perde a referência da palavra, perde também a referência das coisas celestiais. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz: aquele que não tem as Sagradas Escrituras como o seu pilar primordial é um miserável. Hernandes Dias Lopes. As pessoas têm se agarrado em tudo, têm se apegado em tudo, menos nas Sagradas Escrituras, menos das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz: bem-aventurado aquele que lê e também aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Então tenho que ler, tenho que ouvir e tenho que guardar as coisas que nela está escrito. Por quê? O tempo está próximo. E por não ler, por não dar ouvido, por não guardar, esse tempo se tornou obscuro para muitas pessoas. Por não ler, por não dar ouvido e por não guardar, esse tempo ele está sombrio. Esse tempo está terrível. Mas sabe por quê? Porque o bem-aventurado está sobre aquele que lê, que ouve e que guarda. Pode estar a crise que esteja, pode estar a guerra que esteja. Se está em guerra, o Senhor lhe dará paz em meio à guerra. Se há crise econômica, Deus lhe dará prosperidade em meio à crise econômica. Se há desespero no planeta, Deus lhe dará a paz em meio ao mundo desesperado. Se há uma ociosidade, uma ansiedade coletiva, de forma generalizada, Deus guardará o teu coração e preservará a tua alma. Diga por quê?
Porque aquele que lê, aquele que dá ouvido e aquele que guarda, vai lembrar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Irmãos, aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda, vai dizer: Ele é o meu pastor, e Ele não me falta a mim. Aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda, vai dizer: elevo os meus olhos para o monte, e de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que criou os céus e criou também a terra. Aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda, e entenderá, Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda, dirá: quem nos separará do amor de Deus? Nada nos separará do amor de Deus. Aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda, vai lembrar lá de Josué: eu e minha casa servimos ao Senhor. O grande problema é, eu só me torno bem-aventurado quando eu tenho as profecias das Sagradas Escrituras decifradas no meu espírito e na minha alma. Caso ao contrário, eu terei mais de calamidade para falar do que promessa para profetizar. O tanto de palavras que você diz durante o dia denuncia para onde você está caminhando e qual é o seu destino. Culto de mentoria é um culto onde nós lemos, nós ouvimos e nós guardamos o que está escrito. Então, se literalmente você quer ser bem-aventurado, você tem que começar a ter um desejo maior pelas Sagradas Escrituras. Amém, meus irmãos? Devorar, comer. Jornal Nacional vai dizer assim, tá difícil, mas a sua Bíblia vai dizer assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos dar um sorriso, pelo menos para disfarçar. Amém? Irmãos, nós estamos falando sobre a parábola do semeador. E nessa parábola do semeador, nós já estamos é a terceira quarta-feira, sim ou não? É a terceira quarta-feira. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 13, versículo de número 5. Mateus capítulo 13, versículo de número... Irmãos, eu falei 5. Na verdade é Mateus capítulo 13, deixa eu me ver aqui. Versículo de número 19. 20. Mateus 13, 20. Quarta-feira passada nós falamos sobre o versículo 19. O que ouve a palavra do reino e não entende. E o entendimento está relacionado com o nosso coração. O entendimento está relacionado naquilo que eu de fato priorizo na minha vida. O entendimento está relacionado muitas das vezes naqueles que eu tenho um relacionamento. E por às vezes eu não ter um entendimento claro, porque o meu coração se tornou uma estrada muito larga, aonde eu permito que coisas entrem e coisas saem da minha vida como deseja. Vem o inimigo e rouba o que foi semeado no meu coração. Eu quero dizer para vocês, queridos,
que enquanto muitos estão brincando de crentinho, de crentinha, o diabo não está brincando de diabinho. Enquanto muitos estão aí, irmãos, vivendo uma vida dizendo assim: ah, Deus sabe do meu coração. Deus não é açougueiro. Deus conhece a minha intenção. Deus conhece sim, mas Ele quer que a minha intenção e a sua se curva diante daquele que um dia morreu na cruz e disse: Tetelestai, está consumado. Ele disse no versículo 19: ouvindo alguém a palavra do reino, não a entendendo, veio o diabo. Preste bem atenção, é a única coisa, irmãos, que faz Lúcifer ter acesso à terra, é quando a palavra do reino é ministrada no coração de uma pessoa, porque ele não tem acessos à terra. Um dia ele terá, mas hoje ele não tem. Existem principados e potestades geográficos. Mas no versículo de número 20, o Senhor Jesus, Ele dá continuidade à explicação da parábola do semeador, dizendo: e o que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra, e logo recebe diga ouviu, diga uau, e recebe com alegria. Você tinha que ter dado glória a Deus. Versículo de número 21, Jesus ele disse: mas não tem raiz em si mesmo. Uau! Mas ele ouviu, mas ele não ouviu na intenção de ter uma profundidade, porque nesse exato momento que ele estava ouvindo, Cícero, ele estava olhando no WhatsApp. Aqui em Cerejeiras ninguém faz isso. Neste momento que ele estava ouvindo, ele estava prestando atenção nos stories do Instagram. Nesse momento ele estava preocupado, irmãos, como que vai pagar a conta amanhã. Mas ele ouviu, mas diz a palavra que ele recebeu com alegria. É aquelas pessoas que ouvem, irmãos, culto de domingo, Pastor Messias ministrando, ou Pastor Átila, a pessoa chora, vira piroleta e vai embora. No Paraná nós falamos assim, ó, e vai embora com o zóio inchado. E fala assim: uau, que culto maravilhoso. Mas o culto maravilhoso não é a palavra que você recebe no domingo, é o que você faz com ela na segunda-feira. Falar o uau no domingo é bom, mas viver o uau que você falou no domingo é na segunda-feira de manhã. É quando você acorda e você diz: esse é o dia que eu vou reinar com Cristo para a glória de Deus. Esse é o dia que eu vou governar junto com o sol. Mas muitos ouvem a palavra, entretanto, recebem com alegria. Mas a Bíblia diz: não tem raiz em si. Ou seja, de tudo sabe um pouquinho, mas não tem profundidade em nada. Tem muitas pessoas que falam de amor, mas não sabem o que significa amor. Muitos pensam que amor é acoitar, passar a mão. Não, amor é corrigir, é instruir. Amor é falar não. Amor é arrancar. Amor também é se dar. Mas a interpretativa humana, almática de amor, é quando nós alegramos uma pessoa. E às vezes quando fazemos pessoas chorar, é amor. Em Coríntios, tem uma palavra. Encontra para mim alguém no celular aí. A tristeza segundo Deus opera o arrependimento. Veja aí, me ajuda aí. Esse versículo veio do céu agora. Eu só não me recordo onde está escrito. É em Coríntios. Segundo Coríntios capítulo 7, versículo 10. Jonas, por gentileza, depois você volta no Mateus. Porque
a tristeza segundo Deus. Mas, Nivaldo, eu acho que Paulo errou. Porque eu acho que não existe tristeza segundo Deus, porque Deus é só alegria. Deus é paz e amor. Sim, Deus é alegria e Deus é paz e amor. Sim, verdade. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que há uma tristeza produzida segundo Deus. Aonde nós estamos é uma geração viciada em dopamina. Uma geração viciada em felicidade. A custo de qualquer coisa. Quebrando valores, rompendo princípios, traindo, negando o mestre dos mestres, negando família e ministério, e próprio chamado em nome da dopamina. Eu quero ser feliz. Mas não tendo raiz em si mesma, aí gera o quê? Porque a tristeza segundo Deus opera metanoia, arrependimento. Diga metanoia. Mas fala, irmão, fala com gosto que você vai pagar uma pizza para o seu irmão do teu lado. Se você não falar, quem vai pagar é você. Diga metanoia. Arrependimento, segundo os gregos, é quando você deixa de fazer uma coisa e você não pratica mais, mas você fica estático. Metanoia é, além de você não fazer mais, você pratica a se aperfeiçoar cada dia mais em Deus. A metanoia, arrependimento, metanoia significa um crescimento constante nele. Tem gente que se arrepende, mas fica bicudo. Tem gente que se arrepende, irmão, mas fica ruim. Mas o arrependimento ali, o metanoia, significa que a tristeza gerou em você metanoia. E essa metanoia é para a salvação, do qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera o quê? A morte. Mas a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Não ter raiz em si mesmo é você não saber das profundidades daquilo que Deus literalmente quer realizar sobre a tua vida. É viver segundo os seus próprios sentidos, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Andando pelo próprio sentido, alheios da vida de Deus. E o Senhor diz: a semente que foi semeada entre os pedregulhos é aquele que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tendo raiz em si. Diga fé. A fé é individual. Infelizmente tem muitas pessoas desanimando com a fé dos outros. Toma cuidado, crente. Sabe, eu estou triste porque o Davi nunca mais, sabe, o Davi. Aí o Davi só está assim, ó, caminhando eu vou para Canaã. Eu estou lá, eu desanimei, sabe, porque o Davi. Miserável. Tendo raiz em si mesmo. Coloca lá de novo, Jonas. Mateus, onde já colocou? Mateus 13, 21. Mas não tendo raiz em si, diga profundidade. Diga raiz. Tem que ter profundidade.
mas é uma raiz em si, é uma profundidade em você. Em si mesmo. Não é profundidade no pastor Messias, não é profundidade na pastora Ângela, é uma profundidade em si mesmo. Você sentiu a presença de Deus hoje? Não responda, só estou. Você conseguiu sentir Deus nesse calor gostoso? Quando você saiu, o sol fritou, você conseguiu sentir, uau, eu sinto a glória de Deus. Quando eu não tenho raiz em mim mesmo, eu tenho um prazo de validade. A palavra de Deus diz, antes é de pouca duração. No culto de mentoria, no culto de fulano, quando recebe um bônus, quando recebe um aumento, quando alguma coisa é realizada segundo os seus desejos, a pessoa fica vibrante, mas a raiz é muito rasa. Aí ela tem pouca duração. Por quê? Porque quando chega a angústia, revela o tanto que é raso. Os segredos do reino é revelado na capacidade que você tem de suportar as angústias da vida. O segredo do reino é medido pela capacidade como você enfrenta os desafios da tua vida. Não é na bonança. Os segredos do reino, ele é medido quando chega a angústia e a perseguição. Pastor Hernandes Santos, ele diz que chegou a melhor época da igreja. Por quê? Porque o comunismo está sendo instalado em todos os lugares. E muitos rasos diz, meu Deus, vem Jesus. Mas aquele que tem visão do reino diz, é oportunidade de viver o milagre. Não vai não. Sabe por quê? Venha a nós. E aonde tiver alguém que é bem-aventurado, que diz, venha o teu reino, o reino das trevas não reina. Mas aonde tiver alguém escondidos em suas televisões, em seus smartphones, o reino de Deus não manifestará, mas sim o reino das trevas. Você decide quem vai governar a tua vida. Desde 1960, quando começou o movimento neopentecostal, foi impregnada uma doutrina chamada doutrina da prosperidade, aonde dizia que você não nasceu para ser infeliz, você nasceu para ter sucesso. Mas eles esqueciam de dizer que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Aí nasceu, irmãos, homens e mulheres, adultos com mentalidade de adolescentes. Qualquer coisa muda de humor, qualquer coisa muda de temperamento. Porque quando chega a angústia, quando chega a perseguição, se comporta como uma criança quando toma o celular da mão. A igreja que eu conheço, a igreja de Jesus Cristo, a igreja primitiva, era uma igreja que quando a perseguição chegava, eles iam para o joelho. A igreja ia para o joelho. Paulo e Silas, quando foram presos, eles foram orar e cantar ao Senhor. Eles não foram para as mídias sociais.
Eles não foram arrotar tecladas de dedo, eles foram nas regiões celestiais. John Wesley, na época da peste negra, um jovem de 17 anos, em Londres, a grande Londres, tomada por uma peste que eles não sabiam o que era, que os mortos ficavam estendidos nas ruas e ninguém tinha coragem de pegar para não ser contagiado. Era pilhas e pilhas de mortos. John Wesley e mais 3 jovens começaram a buscar ao Senhor e orar. E começaram a voltar a pregar para a igreja, pregar para os monges, pregar para os pastores. Em meio a uma grande calamidade, quando John Wesley começou a pregar, houve um grande avivamento. Os botecos se fecharam, as casas de prostituição se fecharam, as delegacias se tornaram, irmão, sede missionária, porque ninguém mais ia preso. Quando você tem profundidade em si mesmo, pela palavra de Deus que é enxertada, Ele muda a tua vida. Mas a grande questão é, não ter raiz em si mesmo. Quem está comigo aí? E por não ter raiz em si mesmo, aquela pessoa volátil. Se diz volátil, né? Aquela pessoa, irmão, como é que você está? Mais ou menos. Por quê, irmão? A vida não é fácil, não. Ei, você acha que a vida é dura só para você? Você acha que você vai receber o título de único que sofre? Você está enganado. O que nós precisamos é criar raízes profundas. Eu vou falar de novo. O que nós precisamos é criar raízes profundas. Se aprofundar na oração. Se aprofundar em Deus. Você sabe, irmãos, nós vamos ter uma matéria da Escola do Reino chamada Paternidade Espiritual, o governo de Deus. Nós temos que aprender a chamar Deus de Pai. Ele é Deus de toda a criação. E Ele é Pai de todos aqueles que receberam Jesus como Salvador. Quando você entende que Deus é Pai, você se comporta como filho. E o filho é aquele que gosta de brincar com o pai. É aquele que o pai esconde e fica metade aparecendo só para o filho descobrir e ele dizer: ah, me achou. O pai é aquele que briga de lutinha com o filho. E quando o filho dá aquele soquinho de mosquito e o pai fala: ah, você me pegou. E o filho fica todo cheio. Adolfo Abrantes, né? Rodolfo Abrantes diz que somente alguém extremamente forte é capaz de fazer alguém extremamente fraco se sentir forte. Quando você entende que Ele é teu pai, Ele vai dizer para você: você é forte, meu filho. Você é forte, meu filho. Mas se não tem profundidade, eu não terei a linguagem da paternidade. Eu vou ver Deus como um velho carrasco sentado no trono, com o cajado na mão. Se pecou, quebra o pescoço. Errou, fura um zóio. Vai lá, anjo, quebra a perna, bota um câncer. Ele corrige os que amam. Mas a correção de Deus gera arrependimento e não morte. O que gera a morte é o pecado.
raízes. Porque antes é de pouca duração. É aquele crente que sai do domingo dizendo assim: amanhã cedo eu vou levantar, vou fazer o meu devocional, eu vou orar e vou até fazer um jejum. Um jejum, aleluia. Vou jejuar picanha amanhã. Aí quando chega no final da tarde fala assim: como é difícil. Sabe qual é o problema? Volta no versículo 20, Jonas. O que foi semeado o grande problema de não ter profundidade é um coração cheio de pedregais. Eu vou simplificar essa palavra por pedras, para vocês entenderem, para mim não se enrolar. Quando o coração está cheio de pedra, é difícil as raízes da palavra aprofundar num coração que está cheio de pedras. Um coração que está cheio de pedras tem palavras de pedradas. Um coração que está cheio de pedregais é um coração que tem pensamentos de pedregais. É um coração amargo, vingativo. É um coração, irmão, que não se arrepende. É um coração terrivelmente pedrificado. Nós temos aqui alguns plantadores. Cadê os plantadores aqui? Quando vocês chegam na roça de vocês e vocês veem muitas pedras, o que é que vocês fazem? Tem que ir? Para raízes da palavra se aprofundar, é necessário arrancar as pedras do coração. Para que a palavra seja profunda, eu tenho que arrancar todo pedregais que há no coração. O que pode ser pedregais? Às vezes são pedregais que eu criei, às vezes pedregais que atiraram em mim e eu guardei no coração. Palavras malditas, palavras mal colocadas ou má colocada. É um pedregal, é uma pedrada. De repente eu olho para o Revelino e uma palavra minha pode ser uma pedrada no coração dele. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O Revelino é profundo nas Sagradas Escrituras. Ele vai dizer: Pai, eu perdoo o pastor Messias. E aquela pedra cai no chão e o coração dele fica ileso. Mas se ele for raso, ele vai pegar essa pedra e vai guardar no coração. E as palavras do reino terá prazo de validade. Eu fui ordenado a pastor dia 11 de novembro de 2000. E nesse longo tempo, eu vi muitas pessoas desanimando pela atitude de outras. Pastor Edevaldo Leodoro, ele fala assim: nunca adoeça pela doença do outro. Nunca adoeça pela doença do outro. Você tem que ser um agente que cura, ou um agente que ora, ou um agente que intercede. Mas eu não posso ficar doente pela doença do outro. Mas eu só fico doente pela doença do outro quando o meu coração está cheio de pedra. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. A palavra logo significa imediatamente. Recebe com alegria. Volta no 21, Jonas. Mas não tem raiz em si mesmo.
mas antes é de pouca duração. Ou seja, não consegue consolidar nada na vida. E chegando a angústia e a perseguição por causa da... Não é por causa de você. Eu vou repetir, olha para mim, olha para minha gravata vermelha aqui. Olha aqui para minha gravata. Não é por causa de você. Diga, não é por causa de você, pastor. Diga, não é por causa de você. Diga assim, você não está com essa bola toda. Achar que é por causa de mim. Não é por causa de você não. É por causa da palavra. Irmãos. Ô Cleito, bem-vindo de volta. Chega também, né? Chega. Esse ano já acabou. Sua cota esse ano é por causa da palavra. Diga por quê? Irmãos, vamos encerrar? Então diga por quê. O diabo sabe que a semente que Deus colocou no teu coração, ela tem todo o potencial que você precisa, e ela vai se tornar em um grande bosque. Então o diabo, ele faz de tudo para que essa semente não porque se florescer, dá fruto. Diga para o teu irmão, se florescer, dá fruto. Diga, se florescer, dá fruto. Então é por causa da... Agora preste atenção, eu vou falar algo de batalha espiritual. Batalha espiritual. Sabe por que ouvir a palavra e ler a palavra dá sono? Por causa disso. Na hora da palavra, tudo irá distrair a tua vida. Na hora que você estiver lendo a Bíblia na tua casa, aquele WhatsApp que você está esperando vai chegar. O celular fica endemoniado. Todo capeta do inferno entra nele. Os cachorros, irmão, latem de maldade. Aí você já corre para ver. Aí quando você volta, vem de pegar a palavra. Vamos ver se recebi uma mensagem aqui. Não recebi mensagem não. Que legal, vou compartilhar isso daqui. Rafael, no Cone Sul não tem ninguém assim. Eu só estou explicando para os irmãos um dia explicar para quem vem de um lugar muito remoto. Né, Cleiton? Mas aqui não tem ninguém assim. Porque Satanás sabe que a palavra que foi semeada no teu coração vai te tornar o que ele projetou que você vai ser. Você sabe, irmãos, eu nasci para dar errado. E Deus colocou uma semente no meu coração. Satanás tentou de tudo para roubar esta semente, mas o desgraçado perdeu, porque a semente nasceu. Perdeu, miserável. É por causa da palavra. É por isso, irmãos, que quando termina um culto que Deus fala contigo, faça igual eu rabisco tudo que Deus fala. Eu escrevo tudo. Eu tenho um aplicativo chamado TikTok, que ele é sincronizado com o meu iPhone, com meus computadores, e tudo quanto eu escrevo nele, eu coloco assim uma palavra rema. Eu sei que é revelação. Quando eu vou olhar, aparece assim, rema. Eu viro e mexo, ligo o computador e aparece a palavra rema. Eu esqueço quando o WhatsApp logo rema. Eu falo, vou ter que ficar nesse rema. Guardar a palavra de Deus é você se aprofundar em Deus. Salmo 119.
Salmo 119, versículo de número 9. Como purifica o jovem? Algumas Bíblias está escrito mancebo. Nas Bíblias um pouco contemporâneas está escrito jovem mesmo. Como purifica o jovem do seu? Observando conforme a tua. Cassiane cantou assim, ó. A tua palavra escondi, guardada em coração, não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra. Esconder a palavra no teu coração é você enraizá-la para a semente ter raízes profundas. E aonde que as raízes profundas? Preste atenção, vamos ler o versículo de número 10. Coloca 10, Jonas. Com todo o meu coração te busquei, e não me deixa desviar dos teus. É somente tendo a palavra guardado no coração, eu vou criar raízes para me não desviar dos teus caminhos. Hebreus capítulo de número 12, 7. Hebreus capítulo 4, 12, irmãos, perdão, capítulo 4, 12. Mas aquele versículo também foi de Deus, hein? Né, Andréia? Pensa na errada acertada. Sirlene, foi isso aí em cima. Ah, Deus está falando aqui. O Pai corrige. Oh, aleluia. Porque a palavra, diga palavra. Diga palavra. Palavra de quem? Ela é o quê? Diga viva. E ela é? Significa que ela não erra. Viva porque tem vida. Eficaz porque ela não erra. E mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes. Porque ela penetra para criar raízes. Getúlio, a plantadeira quando vai plantando, ela planta no raso ou no profundo que precisa ser? Porque cada semente tem a sua profundidade. O soja e o milho é mesmo ou é tão diferente? Diferente. Qual que é mais profunda? O milho é mais profundo. Então nós tem que ser mais profundo ainda, Nivaldo. A palavra de Deus é mais penetrante alguma de espada, alguma de 2 gumes, e penetra até, diga, da alma. Diga a palavra. Tem que alcançar a alma. Diga o que é alma? Mente, vontade e emoções. Se a palavra não alcança a tua mente, a tua vontade, as suas emoções, ela não tem durabilidade. É de pouca duração. Só fica na superficialidade. Por isso que a palavra de Deus é mais penetrante. Por quê? Porque criar raízes está na alma, na mente que é líder da tua alma. Romanos capítulo 12, não coloca não, Jonas. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo meio da renovação do vosso modo de pensar.
se a palavra está penetrada na tua mente, se a palavra está penetrada no teu coração, se a palavra está penetrada na tua alma, você se torna uma pessoa inabalável. Mas não se alegra, porque não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com aquilo que está em você. Mais penetrante, penetra, diga comigo, penetra até a divisão da alma. A palavra instrui a alma e alimenta o espírito, por isso que ela tem que ser penetrante. Irmãos, por isso que a gente se torna pessoas profundas, porque a palavra ela alcança a alma. Eu não vou viver ocioso, ansioso. Quem está comigo aí? Eu não terei crises de ansiedade, porque eu entendo que o Senhor Jesus disse: entretanto não andeis ansioso pela vossa vida, pelo que haveis de comer, beber e vestir. Mas quem não tem a palavra penetrante dentro do coração, fica suscetível à ociosidade ou à ansiedade. Ansiedade é quando você não consegue ter uma clareza de futuro. E eu só tenho clareza de futuro quando a palavra de Deus me diz sobre o meu futuro. Irmãos, estou sentindo vocês tão distantes hoje. E o que a palavra diz em relação ao teu futuro? Diga para o teu irmão o quê? E responda para ele. Responda aí, vai. Ela diz que somos mais do que vencedores. Esse é teu futuro. Irmão, esse é teu futuro, Davi. Irmão Heleno, esse é o futuro do Senhor. Mais do que vencedor. Já acabou. Irmãos, ô Nivaldo, você acha que eu vou me preocupar, irmão Edson? Olha para minha careca aqui. Ficou vermelho? Não, porque eu não estou preocupado. Por quê? Porque eu sei do meu futuro. Qual é o teu futuro? Mais do que vencedor. Hein, Cícero? Mais do que vencedor. Mas quem te falou isso? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Porque eu sou o que a Bíblia diz que... Qual é o teu futuro? Mais do que vencedor. Então, o crente é o único soldado que entra numa guerra já cantando o hino da vitória. Esta é uma palavra de esperança para você. Está difícil, mas você já é mais do que vencedor. Se a tempestade chegou, não tem problema, a luz da justiça vai raiar sobre a tua vida, porque a palavra diz que o teu futuro você já é vencedor. Então descansa o teu coração nele, se aprofunda nele. Então ela divide a alma do espírito para dar alimento e dar juntas e medulas, vírgula, e apta para discernir pensamentos, intenções do coração. Quem está comigo? Voltamos para o coração. A semente que é lançada no meio dos pedregais é o coração cheio de pedra. Mas a palavra de Deus, ela é apta para o quê? Discernir. E o que vai discernir? Aquele sentimento que você tem, aquela sensação ruim que você tem, a palavra de Deus vai dizer para você: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Irmãos, eu estou flipando com a minha própria palavra. Estou flipando aqui. Quem tem raiz profunda vai entender
aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Aí, os pensamentos que eu achava que era destrutivo, era seta, a palavra me dá discernimento. E ele começa a alinhar a intenção do meu coração. A intenção do meu coração é... Coloca aí para mim, Jonas, Abacuque capítulo 3, versículo de número 16. Abacuque 3,16. Coloca o 17, Jonas. Isso. A intenção do meu coração é essa. Porque ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, 2 ponto e vírgula, que as ovelhas da malhada sejam roubadas, e nos currais, não muda não, João, deixa aí, não haja, diga assim, que situação. Cícero, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dá o seu fruto. Tivemos o ano passado uma anomalia, muitos produtores levou prejuízo, né, Nivaldo? Né, Alex? Cadê o Alexandre? Muitos levaram prejuízo. Mas quando a palavra é enxertada em nós, a intenção do nosso coração fica, ainda que a figueira não floresça, ainda que está dando tudo errado, diga ainda que está dando tudo errado. Diga, mas o meu coração está no versículo 18. Coloca, Jonas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha... Abacuque não era fácil não. Abacuque começa dizendo, Rafael, ainda que esteja tudo arrebentado, tudo dando errado, mas ele termina dizendo, o final, o final, todavia me alegrarei no Senhor e exaltarei no meu Deus da minha... Porque o teu Deus tem o poder de transformar maldição em bênção. Ele tem poder de reverter qualquer situação. Por isso que ela é apta para discernir a intenção do coração. Quando o meu coração está alinhado com a palavra de Deus, eu vou fazer como Davi. Eu vou me alegrar, como Abacuque, eu vou me alegrar no Senhor. Está faltando dinheiro, aleluia, Jesus. Está difícil, aleluia, Jesus. Está isso, aleluia, Jesus. Por quê? Porque você já sabe do teu futuro mais do que vencedor.
A chamada do Evangelho de Jesus Cristo para as nossas vidas hoje é: venha ser profundo nele. Juliano, se aprofunda nele. Amém, irmãos? Deixa eu desmistificar um misticismo aí. Tem pessoas que têm 5 anos de convertido, 3 anos, 2 anos, fala assim: eu sou novo convertido, sabe? Por isso que eu não oro direito, que eu não falo direito. Não, você é um preguiçoso. Porque o que me faz orar não é o tempo, é o desejo do meu coração. O que me faz ler a Bíblia não é o tempo de crente, é o desejo que eu tenho de aprofundar na palavra. O tempo não tem nada a ver com isso, irmão. É só desculpa para quem está perdido no próprio tempo. E quem se perde no tempo, vive perdendo tempo. O tempo está passando. Eu te pergunto, daqui 5 anos, quem será você? Quais serão as suas palavras? O que você estará falando, pregando? Eu digo para você qual que será o nosso tempo. Glorioso. Maravilhoso. Diga por quê? Volta lá, Jonas, em Mateus capítulo 13. E já estou encerrando. Eu jurava que eu ia terminar essa parábola hoje. Irmã Maria, mas fazer o quê? Mateus 13, 21, Jonas. Mas não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegando a angústia, perseguição, por causa da... Logo se... A palavra ofende aqui é um eufemismo. A palavra ofende aqui tem o original de abandona. A pessoa abandona a fé. Versículo 22, Jonas. Não, 21. Isso aí é outra parábola. Continuação de uma parábola. Por causa da palavra. Entender e guardar a palavra é você ser frutífero. John MacArthur diz que aqueles que não têm raízes é aquele milho que ele nasce bonito, aqueles pezão grande, espigas boas, mas no primeiro vento que dá, pelas raízes não ser profunda, a colheita de milho tomba, e é um grande prejuízo. Mas tem folhagem. Deus não está preocupado com a folhagem, Ele está preocupado com a raiz. Por quê? Se tem raiz, ainda que não tem folhagem, tem fruto. Eu quero encerrar lendo um texto bíblico, Mateus capítulo 21, 17. 18, Mateus 21, 18. Jesus, e de manhã voltando para a cidade, teve... Quem teve fome? Quem teve fome? Versículo 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a... E não achou nela senão... Só tinha folha. É que nem um soja que não tem grão. Você sabe qual é a diferença entre o trigo e o joio? O joio é idêntico ao trigo. Ele é mais vistoso do que o trigo. Ele tem as vagens igual do trigo, com uma diferença: não tem nada, só palha e feno. Só tem barulho, irmão. Só... tem que orar, falta amor,
É porque faz isso, porque faz aquilo, o pastor não faz isso, porque não me faz isso. Só folha, irmão, só folha. Não tem raiz. O que faz produzir fruto é uma semente com raízes profundas. É isso que o mestre estava dizendo. E quando o mestre chegou para comer, não tinha folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruta em ti. E a figueira, imediatamente. A semente que é colocada no pedregais, ela aparece momentaneamente, dizendo: nós vai conquistar, uhul. Só folhagem. Deus não olha para a folhagem, Ele olha para o fruto do teu coração. Não adianta nada falar e não executar. Você tem que falar e executar. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma das coisas mais difíceis da vida, quem sabe me dizer o que é? Uma das coisas mais difíceis da vida: passar fome. O que mais? Perder um ente querido. A coisa mais difícil da vida é perdoar. Diga por quê? O perdão revela o coração. A falta dele também. Aquele que diz: isso não vai dar bem. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Só tem folhagem, só tem casca. Por quê? Não teve raiz. Porque se tiver raiz, ele vai entender que a palavra diz que nós não devemos ter raízes de amargura. Que ainda que eu sinta sentimento, ódio, rancor, a palavra em mim manda eu perdoar. Porque se eu for esperar esse sentimento sair, eu serei sempre dominado pelo sentimento. E acredite-me, e o coisa ruim domina muito o sentimento. Deixa eu falar para você uma coisa de batalha espiritual. Pastor Edevaldo veio e me ativou isso de novo. Preste bem atenção. Existe um demônio que trabalha na ira. Dr. Augusto Cury diz que para nós explodirmos, nós temos 5 segundos de processar. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu for ser ponderado ou se eu vou ser um desequilibrado. E neste 1, 2, 3, o coisa ruim entra com os 2 pés. É onde as pessoas: o meu nome é coisa ruim. A ira. Mas quando tem profundidade, diga profundidade, na palavra, ela lança fora toda a raiz de amargura. Ela arranca do nosso coração as tiriricas da vida. Ela arranca do coração os pedregais da vida. Sabe, irmão? Uma vez, uma pessoa que eu estimo muito, que eu chamo de, que foi o meu pai na fé, não é o pastor Edevaldo, hoje ele é, mas não, meu pai na fé. Quando eu cheguei com a minha primeira Bíblia de estudo, ele falou assim para mim: quem gosta de marmita fria é um bom prato. Eu fiquei quieto, fui embora murcho, que nem cachorro quando cai da mudança. Novo convertido. Aí eu fui num culto de missões das Assembleias de Deus, do pastor Roque Lourenço até hoje. E o saudoso pastor Antônio José, aquele negão que morreu num acidente de avião, ele pregando na primeira,
ele pregando na tribuna, eu estava sentado na primeira fila, e a igreja hiperlotada, e ele pregava e dizia assim com o dedo: Deus vai te levar às nações. Irmão, todo mundo sumiu de perto de mim, parecia que ele estava fazendo assim para mim, assim, ó. E eu chorei, irmão, chorei. Cheguei na minha igreja e falei para o pastor: olha, eu vou para as nações. Ele isso é coisa de novo convertido, todo mundo vai repensar assim. Bom, já dei 2 voltas ao mundo, eles continuam no mesmo lugar. Quando a palavra fala, ela é fiel e justa para cumprir. Ei, a promessa não tem nada a ver comigo, tem a ver com aquilo que ele colocou dentro de mim. Ah, irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo diz que ele coloca um tesouro no vaso de barro. É a semente da promessa, é a semente que Deus colocou em você. Tudo quanto você precisa, Ele já colocou em você. Amém, meus irmãos? Então diga: sai desânimo. E calor também. Então preste atenção. Tudo que você precisa não está fora. Se você é um servo de Jesus Cristo, e se você confessou ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, Ele está em você. Não está nas coisas exteriores. O que Ele quer fazer começa em você. Eu declaro que você vai dar muito fruto, e os seus frutos dará fruto, e o fruto dos seus frutos vai frutificar. Aonde você colocar as plantas dos teus pés, o Senhor honrará. Não é por causa de você, mas é por causa daquilo que você carrega. Uma palavra de promessa. Aleluia. Quem está comigo aí? Quarta-feira que vem nós vamos falar da próxima semente. Aleluia. Ou do próximo solo que cai no meio dos espinhos. Amém, meus irmãos? Diga assim: o que eu carrego é precioso. Então guarda, cria raízes. Os plantadores aqui, coloca a semente e vai embora? É assim? Não, vamos lá. Antes de colocar a semente tem que preparar. Depois joga a semente. Tem que começar o quê? Existem pragas, matos, que tem que arrancar, porque pode prejudicar a produção. O lugar que era para produzir 70 sacos, vai produzir 50. Mas quando bem cuidado, vai produzir. Eu sei que a semente humana, a semente normal, tem oscilações, mas a espiritual, não. Se está aprofundada, vai dar fruto. Mas é no tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Você pode aplaudir o Senhor? Amém, meus irmãos? Levante as suas mãos para os céus. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu declaro sobre as mãos dos teus filhos, das tuas filhas. Eles não vieram ouvir um homem, eles vieram aqui ouvir a tua palavra. Senhor, eu não falei de mim mesma, a palavra é tua. Senhor, a palavra foi o teu Espírito que deu, e eles têm a palavra em suas mãos, em seu coração. Eu declaro, ó Pai, que essas palavras, Senhor, elas se aprofundam na vida dos teus filhos. Que haja agora cura, que haja agora restauração de sonhos, restauração, ó Pai, na vida deles, no nome do Senhor Jesus. Aqueles sonhos que um dia se foi pelas pedradas da vida, aqueles sonhos que às vezes as ervas daninhas vêm querer sufocar, em o nome do Senhor Jesus, eu digo, ó Pai, que a tua palavra, ela é o antídoto para arrancar as pragas,
as ervas daninhas e dá sobre a mão dos teus filhos aquilo que eles precisam, Pai. Pai, eu creio que 2023 é o ano da ativação, é o ano que os teus filhos vai finalizar, Senhor, dizendo: foi o ano do milagre, foi o ano da ativação para mim, para minha família, para minha empresa, para os meus negócios, para os meus filhos e para o meu chamado, para os dons espirituais, o qual o Senhor tem para a minha vida. Pai, eu declaro no nome que é sobre todos os nomes, ó Pai, sobre a vida dos teus filhos, que esta palavra, ó Pai, venha arder nesta noite, venha arder, Senhor, amanhã na quinta-feira, venha arder, Senhor, ao sábado, à sexta-feira, ao sábado e ao domingo, ó Pai, em o nome de Jesus, ó Pai, um novo tempo de Deus na tua vida, um novo tempo de Deus na tua família. Ei, é um novo tempo de Deus sobre você, em o nome de Jesus. Quem pode dizer um amém bem gostoso? Aleluia. Irmão, estou empolgado, irmão. Se tivesse frio, eu estava mais empolgado ainda. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amanhã tem alguma coisa, eu esqueci o que é. O que tem amanhã? Amanhã tem vivos abaixo de 180 anos, acompanhado com os avós. Pode ir para o Vivos. Vivos é a reunião de jovens, onde se reúne lá na casa do Getúlio e da Carol, e está fervendo tudo, irmãos. Onde a palavra é ministrada. Irmãos, os nossos jovens não ficam brincando de pipoca não, irmãos. Irmãos, o AME, que as crianças, é palavra, o que está lá escrito na placa faz jus. Às vezes elas mandam as tarefas para me corrigir, eu fico, uau, dá vontade de pegar o esboço para pregar. É só palavrona, irmãos, não estou brincando não, é coisa de escola de reino. É coisa assim magnífica mesmo. Então os jovens é do mesmo jeito. Os jovens vai lá para ter entretenimento? Não, os jovens não têm entretenimento, os jovens têm palavra. Após a palavra, eles brincam, eles dão risada, mas o objetivo é a palavra, porque somos vida na palavra. Amém? Irmãos, sexta-feira nós não temos escola do reino, mas as matrículas para a próxima matéria, paternidade espiritual, já estão abertas. Corra fazer as suas inscrições. Na próxima, não nessa sexta-feira, na outra, iniciaremos a guisa introdutória. Quando eu falo guisa introdutória, irmãos, não é aula de introdução, é o pano de fundo para você compreender a matéria de paternidade espiritual, ok? Porque a forma que você vê a paternidade é a forma que você vê Deus. Isso tem algo muito, muito forte sobre o teu coração. Amém? E outra coisa, irmãos, e domingo nós temos a ceia do Senhor. Irmãos, eu vou fazer o banner, irmão, nós vai ferver esse banner no nome de Jesus. Ceia. E irmão, eu tô doido para batizar gente. Se tiver gente para batizar, eu tô doido para fazer o batismo. Só dá o nome para a liderança. Quem é os líderes? Levante a mão, todos os líderes aí. Aí, ó. Dá um nome para eles. Eles vão passar para mim. Nós prepara. Qual é o preparo? Bíblia, irmão. Bíblia. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Aleluia. E a gente já liga lá para o nosso batistério VIP. Nosso batistério VIP. E nós vamos fazer um batismo sobrenatural. Se tiver, eu vou batizar, irmãos. E esse batismo, o próximo batismo eu quero fazer no sábado.
sábado à tarde. Porque domingo de manhã, para deixar os pais de família com as suas famílias. Amém? Tudo está nas mãos de Deus. Antes do diácono Cleito aqui vir fazer a parte de contribuições, eu quero falar em algo muito importante para vocês. Muito importante. Irmãos, a nossa igreja, nosso ministério, tem um trabalho muito forte com as crianças. Fortíssimo. E desde quando eu cheguei em Cerejeiras, eu sempre admirei o trabalho que essas líderes fazem. Um trabalho de excelência. E é tão de excelência que é um trabalho que inspirou o pastor Edevaldo, a pastora Mara. E eles querem lá em Maringá ter o mesmo tipo de trabalho que temos aqui. Aí eu falei para ele que o trabalho do AME foi algo exaustivo que eu tive que fazer com elas. Aí ela sabe que estou brincando. Então nós somos referência. E olhando para a nossa cidade, o que a gente vê de adolescentes? Crianças de 10 anos, 11 anos, 12 anos, com um copo de cachaça na mão, se prostituindo. Adolescentes jovens, grávidas. É de se preocupar. E eu sei que domingo é dia de votação para conselheiro tutelar no nosso município. E para mim, por mais que tenha-se o nome de votação, para mim não é, eu não vejo como política. Eu vejo como uma necessidade no município. Quem vê assim como eu? Política é os vereadores, prefeito. Conselho tutelar para mim não. Que é um trabalho árduo. E eu, conversando com algumas pessoas da nossa igreja que eu confio muito, e eu perguntando, em quem que nós vamos votar? Quem que nós vamos buscar? Tinha me visto algumas pessoas, tal, mas não deu certo, porque aí eu lembrei, a Magda, falei o nome da Magda. A Magda me disse, pastor, tem a irmã Eliette. Aí eu, quem é irmã Eliette? Pastor, é a mãe da Abigail, sogra do Jean. Aí eu falei assim, a esposa do Cícero. Ela, é. Então, irmãos, eu particularmente conheço essa família. O Cícero conheceu a gente lá na garagem, né, Cícero? Lá na garagem, foi lá na garagem. Conhecemos a Biga. A Biga é uma pessoa fantástica. O Cícero é um homem fantástico. Quem conhece o Cícero aqui? Levante a mão. Né? A referência que eu tenho deles, só referências boas. São cristãos. Gosta de Bíblia. Né? Então, irmãos, eu não quero fazer assim, ó. Vote nela. Vem cá, minha querida irmã, nós vamos orar por você. Eu não vou pedir para você votar nela. Eu particularmente, eu quero orar por ela e eu vou estar contribuindo que ela seja conselheira tutelar. Pelos princípios bíblicos que tem, né? Ela é membro da igreja Assembleia de Deus, um ministério super sério, tem uma raiz muito profunda na nossa nação, tem uma família nobre, né? Então eu vou orar por ela. Eu já, nos meus status, né? Porque o pastor não colocou no grupo da igreja? Porque o grupo da igreja não é para isso. Mas se você quiser, vai lá no meu status, né? E você venha contribuir. Eu vou domingo votar, porque eu não quero ver, irmão, sair na praça e ver jovens como eu vejo. Claro que uma andorinha só
não faz verão, mas eu sei que vai ter uma serva de Deus lá orando. Vocês estão me entendendo? Hã? Tem coisas que eu não posso falar, que entristece muito, demais. Às vezes você olha só a folhagem, mas a gente consegue ver as raízes. Tem 5 conselheiros, como a irmã disse, 5, né? Tem pessoas boas, maravilhosas, também tem os seus referenciais bons, amém? Mas como a gente tem afinidade com eles, né? Eu vou estar fazendo por afinidade e pelos princípios cristãos, o qual você já foi, né, conselheira? Já foi com a conselheira tutelar. Então, os irmãos, ora a Deus. Mas você que tem filho, você que tem neto, você que tem sobrinho, você tem amigo, não fica domingo na tua casa, vai fazer a diferença, irmãos. Sabe o que está acontecendo? A ideologia de gênero está invadindo as escolas nossas. Você sabe que o governo foi aprovado banheiro unissex, foi aprovado. E se nós como igreja nós não nos posicionarmos com esta geração, vem cá um pouquinho. Se nós não nos posicionarmos com essa geração, coloca de pé, Gustavo. Quando tiver naquela geração, está perdido. Se coloca de pé, Davi. Quando tiver nessa geração, tem uma vida frustrada, família frustrada. Quando nós cuidamos dessa geração, essa geração se torna conselheira para nós. Essa geração se torna uma pessoa que, amém? Então os irmãos estejam orando. Os irmãos sabem que o meu posicionamento sobre política, eu não tem como mais engolir. Mas a gente vai orar. Pode estender essas suas mãos para frente? E para quem desejar votar nela, o número dela é muito fácil, é 222. Qualquer coisa vocês olham no meus status, no status da pastora, e vocês podem copiar ou me pedir que eu envio para vocês, tá bom? Para estar ajudando. Mas domingo, lá pelas 9 horas, 10 horas, se levantar, vai lá, né? Se você tem uma pessoa que Deus colocou no teu coração, tá bom? Vai lá, faça a diferença, mas que não seja pela folhagem, seja pelos frutos. Amém, irmãos? Pai, no nome que é sobre todos os nomes, é o nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos sobre a vida da tua filha, Pai, aonde ela está, Senhor, concorrendo a este encargo muito, Senhor, importante e sério, Senhor, e honroso. Que o teu Espírito Santo tome a frente, que o teu Espírito Santo, ó Pai, a conduza, que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha, Senhor, orientar, fazer coisas maravilhosas. E se for da tua vontade, ó Pai, que ela será luz naquele lugar, juntamente com aqueles que adentrarem. E nós declaramos que as trevas não irá, Senhor, tocar nas nossas crianças em cerejeiras. Que o Senhor vai colocar lá pessoas capacitadas. Senhor, tira todos aqueles que só têm folhagem, os aproveitadores querendo salário, mas aqueles, ó Pai, que de fato querem cuidar das crianças, querem trabalhar em sério. Nós declaramos sobre ela, Pai, que a tua vontade seja estabelecida no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe minha irmã. Cleiton, podemos assentar, queridos? Ei. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Palavra abençoada, né? Cada culto de mentoria é uma benção, né, meus irmãos? É um aprendizado que a gente vai
com certeza levar para o resto da vida. Meus irmãos, falar sobre dízimos e ofertas, eu creio que todos aqui já ouviram alguma vez na vida. E essa palavra, ela tem vários versículos que falam a respeito disso, sobre dízimos e oferta. Mas eu estava ali sentado e ouvindo a palavra do pastor Messias sobre raiz, profundidade. A gente está vivendo um período muito bom, muito propício para a gente plantar as nossas sementes. E o local mais apropriado para você plantar a sua semente é no reino de Deus. É você entregar tudo a Ele, a sua vida, seus projetos, os seus dízimos e as suas ofertas. E baseado em raiz, em profundidade, em desafios que o ser humano enfrenta na vida, eu falei isso lá no Vivos, no encontro de jovens, quinta-feira, quando eu levei a palavra. A cantora Eichla, ela tem um testemunho maravilhoso, uma mulher de Deus. E ela, um dos seus testemunhos, ela disse que nos momentos mais difíceis da vida dela, quando ela estava sofrendo com seu marido nas drogas, vários problemas enfrentando, o nosso Deus deu para ela as melhores canções que abençoou várias e várias pessoas. Então, no momento mais difícil da sua vida, creia que é o momento mais especial para Deus abençoar a sua vida. E esse momento é especial. Eu não vou ler um versículo essa noite, porque creio que todos sabem sobre dízimos e ofertas. Que você nessa noite haja com profundidade, traga com alegria aquilo que você trouxe nessa noite, seja oferta, seja dízimo. Está aqui nossos irmãos com os nossos envelopes. Faça isso nessa noite, porque quando nós contribuímos com alegria, tenho certeza que o nosso Deus vai transbordar sobre a sua vida, Wagner, com alegria. Amém? Faça isso nessa noite, meus irmãos. Esse momento, que nem eu falo para vocês, é momento de a gente superabundar na presença de Deus, fazer algo que você nunca fez para Deus. Amém? Pode trazer seus dízimos, meus irmãos, suas ofertas. Já vou estar. Nós temos nosso QR Code atrás das cadeiras, o Pix, maquininha de cartão com a Magda. Só faltou o pastor cantar, né? A alegria está no coração. Amém, meus irmãos? Então você entenda isso. Entenda que é um momento de muita dificuldade, de muitas coisas que ao nosso redor pode estar difícil, mas é o melhor momento da igreja aqui na terra. É o melhor momento de você prosperar. Hoje uma pessoa falou comigo a respeito de gado, conversando. E ela disse o seguinte, que há uns dias atrás, ela comprou a R$2.500 um bezerro. E hoje a pessoa ofereceu para ela 15 bezerros por, aliás, a R$15 mil, sei que saía R$900 cada bezerro. Eu falei para ela, vai lá e compra. Ela falou, mas eu comprei a 2.500, agora vale 900. Então, é oportunidade. Vai lá e compra, não tenha medo. Porque é nos momentos de dificuldade que você pode virar a chave da sua vida. Você fazer tudo o contrário que o mundo está fazendo e você prosperar. Amém?